Muito bem, vamos continuar a nossa leitura aqui. E agora vamos estudar, então, esse documento 170. Esse é um privilégio, esse documento aqui, ele é maravilhoso, eu adoro esse documento. E fala justamente do reino dos céus. Quem é que vai ler para nós aqui? Ok, só para então apartar a briga, eu vou Quer ler, que eu tá bom? leia? Então, leia lá, Sussuzinha. Tá bom. O reino do céu. Sábado à tarde, 11 de março, em Pela, Jesus pregou o seu último sermão, o qual está entre os mais notáveis do seu ministério público e contém uma discussão plena e completa sobre o reino do céu. Ele sabia da confusão que persistia nas mentes dos seus apóstolos e discípulos a respeito do sentido e do significado dos termos reino do céu e reino de Deus, os quais ele usou indistintamente para esclarecer a sua missão de auto-outorga. Ainda que o próprio termo reino do céu pudesse ter sido suficiente para diferenciar o que o próprio termo representava, separando-o de quaisquer ligações a reinos terrenos e governos temporais, não foi de fato. A ideia de um rei temporal estava muito profundamente enraizada na mente judaica, para ser assim desfeita com uma única geração. Por isso, a princípio, Jesus não se opôs abertamente a esse conceito há tanto alimentado de um reino. Nessa tarde de sábado, o mestre procurou esclarecer o ensinamento sobre o reino do céu. Discutiu a questão sob todos os pontos de vista e tentou tornar claros os sentidos muito diferentes com os quais o termo havia sido empregado. Nessa narrativa, amplificaremos sua palestra, acrescentando numerosas afirmações feitas por Jesus em ocasiões anteriores e incluindo algumas observações feitas apenas aos apóstolos durante as conversas vespertinas naquele mesmo dia. Iremos também expor alguns comentários que tratam de uma elaboração subsequente sobre a ideia de um reino, da forma como se relaciona posteriormente à Igreja cristã. Os conceitos de reino do céu. É preciso deixar claro, em qualquer ligação a ser estabelecida com a exposição do sermão de Jesus, que nas escrituras hebraicas havia um conceito duplo sobre o reino do céu. Os profetas apresentaram o reino de Deus como, primeiro, uma realidade presente. Segundo, uma esperança futura, quando então o reino se apresentaria realizado na sua plenitude, quando do aparecimento do Messias. Esse é o conceito do reino como João Batista ensinou. Desde o princípio, Jesus e os apóstolos ensinaram ambos os conceitos. E havia duas outras ideias sobre o reino que deveriam ser mantidas sempre em mente. Terceiro, o conceito judeu posterior de um reino mundial e transcendental de origem sobrenatural e cuja inauguração seria miraculosa. E quarto, os ensinamentos persas retratando o estabelecimento de um reino divino com a realização do triunfo do bem sobre o mal no final do mundo. Pouco antes da vinda de Jesus à Terra, os judeus combinaram e confundiram todas essas ideias sobre o reino, com o seu conceito apocalíptico da vinda do Messias, para estabelecer a idade do triunfo dos judeus, a idade eterna do reinado supremo do Deus na Terra, o novo mundo, a era da qual toda a humanidade iria adorar Yahvé. Ao escolher utilizar esse conceito para o reino do céu, Jesus elegeu apropriar-se da herança mais vital e culminante,
tanto da religião judaica quanto da persa. O reino do céu, como tem sido entendido e mal entendido durante os séculos da era cristã, abrange 4 grupos distintos de ideias. Primeiro, o conceito dos judeus. Segundo, o conceito dos persas. Terceiro, o conceito da experiência pessoal de Jesus, o reino do céu dentro de vós. E quarto, os conceitos compostos e confundidos que os fundadores e promulgadores da cristandade têm buscado inculcar ao mundo. Em épocas diferentes e em circunstâncias variadas, parece que Jesus apresentou conceitos inúmeros do reino nos seus ensinamentos públicos. Mas para os seus apóstolos, ele tratou o reino como abrangendo a experiência pessoal do homem na relação com os seus semelhantes na terra e com o Pai nos céus. A respeito do reino, a sua última palavra foi: o reino está dentro de vós. 3 fatores têm sido as causas dos séculos de confusão a respeito do significado do termo reino do céu. Primeiro, a confusão ocasionada pela observância da ideia do reino da forma que foi passada, nas várias fases progressivas do remanejamento dela, feito por Jesus e pelos seus apóstolos. Segundo, a confusão que adveio inevitavelmente associada ao transplante do cristianismo primitivo do solo judeu para o solo gentil. E terceiro, a confusão inerente ao fato de que o cristianismo tornou-se uma religião organizada em torno da ideia central da pessoa de Jesus. O evangelho sobre o reino converteu-se cada vez mais numa religião sobre Jesus. Obrigado, Sussuzinha. Legal. Alguma observação, comentário, dúvida? Quando a gente fala do reino de Deus, Jesus teve uma dificuldade muito grande para falar sobre o reino, em função das ideias que os judeus já tinham sobre o reino. E que foi a ideia também que foi empregada por João Batista, né? É a ideia de que o reino de Deus para os judeus abrangia a ideia do Messias Salvador, que ia trazer uma época de bonanças e benesses exclusivas para o povo judeu, restaurando não só a honra, o orgulho do povo judeu de ser um povo preferido por Deus, mas também fazendo com que eles tivessem abundância em todos os sentidos, né? Abundância de comida, bebida, dinheiro, de poder, de todas as coisas. E esse reino, ele era um reino fundamentado na pessoa de um Messias, que para eles não era um ser divino, era um ser humano, mas um ser sobrenatural, com capacidades que iriam além de um ser humano normal. Então, é, essa ideia estava implantada na cabeça de todos os judeus, e foi a partir daí que João Batista anunciou a chegada do Messias. Então, a vida de Jesus, trabalhada em cima desses conceitos, ficou muito complexa, porque ele não tinha, num primeiro momento, como desfazer essa imagem desse conceito do reino de Deus ali, desse Messias Salvador, num primeiro momento. Então, ele até se valeu dessa crença judaica, atribuindo essa missão que todos eles tinham de Salvador, mas ele descartou toda a possibilidade de que fosse um ser, de se apresentar como um ser que ia realizar
todos aqueles prodígios que o povo judeu esperava. E pior, esse reino não era só para os judeus, era para todos os homens. E pior, que não era um reino de comida e bebida que estava aqui neste mundo. Então, todos esses conceitos e essas ideias foram sendo aprofundadas por Jesus ao longo da sua vida terrena. E mesmo com todo esse trabalho, essa dificuldade que ele teve, onde o ponto principal do reino de Deus era o entendimento da ideia de que o reino de Deus está dentro de nós, ele não conseguiu fazer com que os apóstolos, depois que ele nos deixou aqui, se mantivessem em cima dessa ideia, né? E ele falava do reino de Deus dentro de nós pela ideia de que nós temos um pai e todos nós somos irmãos. Mas a única maneira, porque ele dizia que esse reino estava disponível aqui e agora para todos nós, a única maneira que nós poderíamos desfrutar desse reino estando aqui na carne é justamente de entendendo e compreendendo que esse reino está dentro de nós, no nosso ajustador do pensamento, no amor que nós podemos ter pelos nossos irmãos e de fazermos parte, enquanto aqui estamos, dessa família gigantesca de Deus. Então, esse entendimento é que é assimilado interiormente dentro do coração de cada um e que, infelizmente, sofreu tantas distorções, já tinha as distorções antes, né, pelas ideias que foram desenvolvidas pela cultura judaica sobre o Messias Salvador, e mais tarde pelos próprios apóstolos, que não conseguiram manter o seu trabalho na pregação da direção desse reino de Deus como aquele que está disponível e está à mão e está dentro de cada um de nós, e sim desenvolvendo essa religião em cima de Jesus, né? O cristianismo, então, passou a ser apenas uma referência àquela pessoa de Jesus e aqueles poderes que ele poderia ter, né? Então, se afastou bastante dos ensinamentos de Jesus, foram feitas muitas concessões para atrair para esse cristianismo os persas, os mitraicos, os judeus, os romanos, enfim, os apóstolos acabaram misturando na religião de Jesus uma série de ensinamentos de outras culturas, com o propósito de, com essas concessões, atrair o povo dessas culturas para o cristianismo e fazer com que o povo cristão, então, se transformasse numa massa gigante de pessoas dedicadas ao cristianismo, né? Foi isso que aconteceu. Não sei se alguém quer fazer mais alguma observação sobre esse tema aí. Ok. Vamos seguir adiante, então, aqui mais um trechinho desse texto aí. Estamos quase que no final da nossa reunião de hoje. Vamos falar agora especificamente do conceito de Jesus, né, sobre o reino. Diga lá, o Bauman. Eu queria só acrescentar essa exposição que você fez, tão esclarecedora, que é o fato da sequência de Jesus. Paulo, quando ele encaminhou com o propósito de segurar débito e que o Império Romano aceitasse a religião de Jesus como uma religião oficial e tal, então ele distanciou o homem dessa realidade, né, que o reino está dentro de nós. E foi, como diz o próprio livro, foram a última palavra, né? E o reino está Uhum. dentro de nós. É aquela experiência pessoal, né?
interior, exatamente. né? Então, o reino está dentro, não tem que estar procurando nada fora se a gente quiser. A gente, o próprio livro, quando ele dá toda essa explicação sobre a parte cosmológica, é porque ele quer adicionar ao conhecimento adquirido interior, para aqueles que acreditam, têm fé nesse processo, a visão cósmica, né? Ampliar essa visão cósmica, e isso vai dar a ele mais, com a proporção que essa compreensão se amplia, a luta dele também fica mais, não sei se mais fácil, mas fica mais estimuladora, né? Pela grandeza que ele vai percebendo, a proporção que ele vai trabalhando dentro dele. Então, aí Paulo como que selou colocou a humanidade numa situação muito difícil, que é a religião institucional, né? A religião que foi aceita pelo Império Romano. Então ele transformou numa religião sobre Jesus. Aí todo mundo saiu de dentro de si e foi cultuar dogmas e ideias que eram cultivadas pela religião institucional e que são ainda hoje, né? Então, você vê esse conteúdo enorme, ainda tem pessoas que estão agarradas com conceitos assim, mesmo lendo o livro, ou se propondo a ler, ainda está agarrado com esses conceitos antigos, né? De dogmas e ritos e práticas da religião natural, quando tudo tá dentro, né? Então, era só dar essa lembrança do papel do Paulo na sequência da vinda da outorga de Jesus aqui. E colocou a humanidade numa situação muito difícil de ser superada. É verdade, Paulo. E muito bem lembrado, porque a gente, a gente não pode esquecer nunca que o cristianismo teve muitos aspectos positivos. Primeiro, ele se transformou numa explosão de adeptos por conta de todas essas concessões que foram feitas para atrair as pessoas para o cristianismo. E só que esse ensinamento, que é um ensinamento que condiciona a mente e nos impõe uma série de regras de viver e do que fazer, né, é que faz com que todos nós tenhamos nos desenvolvido nesse cristianismo com todos esses dogmas, essas ideias e esses conceitos que foram os que geraram, né, essa descrença hoje na população, nos crentes, e essa desconfiança com relação às igrejas institucionalizadas, né? E hoje a gente paga um preço por conta disso. Então, o preço desse trabalho que foi feito é justamente esse, do descrédito pelas religiões institucionalizadas, que acabaram, inclusive, fazendo com que muitas pessoas aderissem ao ateísmo, né? Hoje tem uma quantidade enorme de ateus, principalmente nos mundos de nível de cultura mais elevados, justamente em função dessa exploração institucionalizada da religião cristã que se desenvolveu ao redor do mundo. Não só a religião cristã, mas principalmente ela, né? Então, o preço disso está sendo pago agora. É bem verdade que na época em que foi lançado foi um sucesso, porque atraiu todo mundo, mas o ensinamento acabou ficando pelo caminho, né? E não propiciando o desenvolvimento que teria que propiciar. Então, de fato, é uma pena que tudo isso tenha acontecido dessa forma. Apesar disso, o mundo teve a oportunidade de conhecer a Jesus e de se elevar espiritualmente
nessa figura de Jesus, em que pese o fato de que os ensinamentos dele meio que se perderam ao longo do tempo aí, por essas modificações que foram feitas pelo cristianismo. Mas não tem dúvida de que ainda assim houve uma elevação espiritual de toda a humanidade, com essa presença de Jesus entre todos nós. Eu não sei se o Bauman ainda está querendo falar, acho que não, ele só não abaixou a mão. Vou deixar o Sidney falar aqui, Bauman, se você quiser depois, você levanta a mão de novo. Diga lá, Sidney. É, para mim, né, foi uma surpresa, eu não sabia disso. E essa história de fim do mundo vinha dos persas. Então, desde aquela época e até hoje, muita gente tem mais medo do fim do mundo do que da própria morte. O mundo vai acabar, os alienígenas vão invadir, vai acabar com tudo. Existe um monte dessas coisas aí por aí na internet. E o povo acredita nisso, sabe que o fim do mundo existe, né? Que vai acontecer. É É interessante. Uma surpresa sobre isso. Só isso, obrigado. verdade, Sidney. É uma pena, né? O Apocalipse está aí na cabeça de um monte de gente, e tem gente que acredita piamente nesse Apocalipse, né? A religião de Jesus é uma coisa muito simples, né? E quando a gente acredita nessa religião, percebe a presença de Deus em nós, todas essas coisas deixam de fazer sentido. É, a religião de Jesus é Deus é nosso Pai. Então, o nosso relacionamento com esse Pai tem que ser um relacionamento de pai, um relacionamento de confiança, de segurança, de amor com relação a esse Pai. E se Ele é nosso Pai, todos nós somos irmãos. Então, a essência do ensinamento de Jesus é esse: Deus é nosso Pai e todos nós somos irmãos. Então, se a gente conseguir assimilar e perceber essa ideia dentro do nosso coração, da maneira como Jesus percebia, é, não tem dúvida nenhuma que nós vamos entrar no reino dos céus imediatamente, né? E a gente vai passar a ter muito mais confiança com relação ao nosso futuro, né? Aquilo que vai vir, todas essas crendices e todo esse medo, apavoramento de apocalipse, de inferno, vão desaparecer, né? Porque a gente vai perceber que nada disso faz sentido, né? Então, eu acho que é bastante lamentável que a gente tenha passado por esse processo, mas a gente não pode deixar de reconhecer a coragem, a dedicação e o empenho de todos aqueles discípulos e apóstolos que, de alguma forma, buscaram colocar Jesus no coração da humanidade. É certo que houveram desvios, houveram concessões que talvez não devessem ter sido feitos, mas de uma forma ou de outra, eles se dedicaram as suas vidas ao reino dos céus, de alguma forma, até ainda que equivocadamente. E esse é o cuidado que nós temos que ter, né? Nós temos uma tendência de adaptar as revelações às nossas crenças, né? A gente tem uma dificuldade danada de se livrar das nossas crenças e de tudo aquilo que nos atormenta. A gente sempre acha que aquele patrimônio de dogmas e crenças que nós acumulamos na nossa existência ainda domina a nossa vida e que faz sentido, né? Quando, na verdade, não faz sentido nenhum. Muito bem lembrado aí, Sidney, obrigado. Muito bem, com isso nós chegamos aqui
sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma observação. Esse texto sobre o reino dos céus ainda vai avançar bastante. Diga lá, Bauman. É só a gente perceber que, na verdade, o livro passa o tempo todo dizendo a mesma coisa, né? Porque no texto anterior, ele estava colocando que todos esses conceitos de Deus, de Pai, são conceitos que só podem ser compreendidos pela, pelo trabalho, Experiência. pela experiência pessoal, né? E, logicamente, interior. E aqui está dizendo a mesma coisa: o reino de Deus está dentro de vós, como a última palavra de Jesus. Na verdade, é dizendo repetidamente a mesma coisa. E nós temos uma dificuldade muito grande. E uma das razões que eu atribuo é exatamente a participação da igreja, da igreja, das religiões, não da igreja, das religiões institucionais, porque ela jogou o homem fora dele. Ele perdeu essa vivência interior dele. Então, uma conquista fundamental, que é a mestria sobre a mente, né? Ele não tem acesso, ele não sabe nem com quem está lutando, né? Então, é uma dificuldade muito grande do homem de superar essa barreira que foi posta diante dele. Quer dizer, a religião de Jesus é todo tempo colocando o homem para dentro dele, né? Porque é lá onde o processo de aperfeiçoamento, né, para dar a ele atender a máxima cósmica de ser perfeito como ele é perfeito, a luta é interior. Ela não tem nada exterior, essencialmente, né? Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Bauman. Mais alguém quer pontuar alguma coisa aí? Bem, pessoal, então chegamos aqui no final do nosso estudo de hoje.